Quer descobrir uma técnica muito simples para saber se você está hidratado? Então eu vou te mostrar, vem comigo. Bom dia, meu nome é Alexander, já tive câncer de pâncreas com metástase no fígado, 21 metástases, e desejo muito que você tenha esse caminho, essa direção de não ter câncer, ou seja, a remissão é quando nos exames de sangue e imagem você não vê mais a doença. E valorizando isso e pensando nisso, hoje a live é sobre hidratação. Aqui, a querida água, já começando a dar exemplo para vocês. Milhões de pessoas no mundo não se hidratam bem. Espero eu que você não seja essa pessoa. E para valorizar esse momento, eu já quero ler aqui um sim. Se você está com a água, se não tiver, já corre na cozinha, corre no bebedouro para pegar. Quem está com água, coloca sim para mim, por favor, para que a gente possa caminhar juntos, sempre bem hidratados. Vou mostrar a importância da água, vou mostrar essa dica especial para saber se você está hidratado. E quero muito que você caminhe ao meu lado dessa forma, pelo menos em relação à hidratação. Muitas pessoas que me acompanham disseram que depois de me ver a toda a live bebendo água, também estão bebendo mais água. Você é essa pessoa? Coloca sim aqui para mim se você está com água, se você não está, exatamente para que a gente possa cada vez mais hidratar o corpo. Lembrando que a principal substância que faz parte do seu corpo é a água. Mais de 60% do corpo nosso é feito de água, mais de 95% do nosso sangue é água, mais de 73% dos músculos é água, e as pessoas ainda não estão consumindo água adequadamente. A Lígia, que é minha paciente, colocou eu sim. Que legal, né, Lígia? É muito importante virar essa chave e beber água, exatamente porque o nosso corpo, as nossas células são feitas de água e a gente precisa devolver aquilo que nos pertence. Quando se fala, por exemplo, de uma situação muito comum no câncer, que é o formigamento nas mãos e nos pés, a boa hidratação também pode colaborar para que você reduza essa sensação. Se você é essa pessoa, se você tem formigamento nas mãos e nos pés, vale a pena você hidratar-se melhor, mas valorizando um pouquinho mais dessa questão do formigamento da mão e do pé. Eu tenho verificado uma situação nova que eu quero compartilhar com vocês. Vocês conhecem bem, sabem que eu não sou farmacêutico, eu sou nutricionista, mas tenho percebido que quando as pessoas tomam, olha que interessante, capecitabina, que é um remédio para matar o câncer, é um quimioterápico de excelente qualidade, conhecido há mais de 30 anos pela medicina. Quando as pessoas tomam capecitabina que não seja da marca de referência, anota isso, capecitabina que não é da marca de referência, os pacientes sentem mais formigamento nas mãos e nos pés. Então, se você é essa pessoa também, conversa com o seu médico para que ele possa trazer a visão dele, que ele tem mais experiência que eu nessa parte medicamentosa, e direcionar qual que é o melhor caminho. Se é trocar a capecitabina de um laboratório genérico, similar, que você está usando, e talvez encaminhá-lo para consumir a capecitabina de referência. Né? Não vou fazer propaganda da marca, mas o seu médico conhece. A capecitabina de referência, ela não apresenta esses formigamentos de mãos e pés. Tenho mais de 4 pacientes que fizeram a troca e sumiu o formigamento de pé e mão. Não é que diminuiu, sumiu o formigamento. Então eu quero muito que você procure o seu médico nesse sentido. Com formigamento de pés e mãos, muitas vezes você vai falar, poxa, a água que o Ale indicou não resolveu o meu problema de formigamento e eu tomo capecitabina e essa capecitabina ainda continua me trazendo formigamento de mãos e pés. Talvez isso ocorra porque o remédio que você está usando é de um laboratório não tão bom quanto de referência. Então converse com o seu médico sobre isso para que ele traga lucidez sobre aquilo que está acontecendo, tá bom?
Então, valorizando mais ainda essa questão da importância da água, um dos sinais que a gente percebe que você não está bem hidratado, principalmente em idosos, é quando você aperta a pele e parece que a pele cola, né? Ela fica grudada uma na outra. Então isso é um sinal de desidratação também. Então, mais um motivo para você se hidratar bem e de você prestar atenção nessas situações, nesses sinais. Se a gente avança mais um pouquinho, se você toma medicamentos quimioterápicos, a gente precisa eliminar isso o mais rápido possível, exatamente para não trazer outros efeitos colaterais, como alteração do paladar, questão de dores ao longo do corpo. A hidratação vai colaborar para que você fique longe dos efeitos colaterais dos medicamentos. Então lembre sempre de beber água. Eu não gosto da mania que as pessoas têm de tomar de limão em jejum, porque isso aumenta a acidez do estômago, apesar de ter muito leigo falando o contrário. A gente tem médicos que fazem a colonoscopia, que fazem endoscopia, que nos trazem essa informação, porque ele está na prática vendo como é que está a saúde do seu estômago, e ele vê que as pessoas que tomam limão em jejum acabam acidificando o estômago e prejudicando a situação grave de inflamação no estômago, chamada de gastrite. Então, uma coisa é limão em jejum, a outra é se você, talvez, aqui tem 1 litro de água, colocar 1 ou 2 gotinhas no seu litro de água. É bem diferente de espremer o limão em jejum e tomar. Preste atenção nisso. 1 ou 2 gotinhas no seu garrafão com água, que isso traz um sabor diferente e muitas vezes estimula você a se hidratar melhor. Além do limão, isso daí poderia ser com um pedacinho de fruta congelada, talvez um pedacinho de abacaxi, talvez um pedacinho de morango. Lembrando que se você colocou a fruta congelada, espero eu que você consuma essa quantidade, não de 1 litro, mas talvez de meio litro, 250 ml, 300, em 2 horas, porque essa fruta congelada ela estraga e pode contaminar essa bebida. Então, se você coloca fruta congelada, consuma de uma maneira mais rápida e, se você vai consumir rápido, diminua o volume, porque nem todas as pessoas ficarão bem se tomarem 1 litro em poucas horas. Esse é outro ponto importante. Folhinha de hortelã é outra forma de você conseguir deixar um aroma diferente nessa água, ou um pedacinho de pau de canela também seria uma forma, mas toda vez que você adiciona alguma coisa neste líquido, é ideal que ele seja consumido em menos de 2 horas, exatamente para não trazer risco de intoxicação alimentar, que é você ter diarreia e você ter vômito. E aí trago aquilo que eu prometi no começo da live, que é uma ferramenta, é um caminho para você saber se você está bem hidratado. Para você que tem de manhã urina amarela, é bem importante isso. Para você que de manhã tem urina amarela, nem todo mundo de manhã tem urina amarela, eu já vou explicar o motivo. Você precisa deixar esse xixi clarinho ao longo do dia. Se ao longo do dia você deixa ele clarinho, você está se hidratando bem. Se ao longo do dia o seu xixi fica amarelo e mais amarelo ainda, significa que a sua hidratação está pequena, está pouca. Então é importante que você controle isso bebendo mais líquido, bebendo mais água, e por isso vamos dar exemplo aqui para vocês. Outro ponto importante é que algumas pessoas, quando bebem bastante líquido, podem ficar inchadas. Então, para essa pessoa em especial, ele precisa controlar a quantidade de água, porque esse inchaço pode comprometer a saúde dele. Como é que você controla a quantidade de água? Se você está tomando quantidade X de água, você vai diminuir um pouquinho, porque você percebe que tomando mais água fica mais inchado. Então diminua a quantidade que atualmente você está bebendo. E claro, avise a equipe médica desse inchaço, porque inchaço tem alguns motivos. O primeiro deles é insuficiência cardíaca, não sei se você tem, precisa ver com o médico. Insuficiência hepática, que é em relação ao funcionamento do fígado, não sei se você tem, veja com o médico. Insuficiência renal, que também é uma situação grave, veja com o médico para que ele possa cuidar de você, ou muitas vezes passar um diurético, que é algo restrito à função do médico,
e ele vai ajudá-lo a eliminar esse excesso de líquidos que está inchando o seu corpo. Então, essas seriam algumas estratégias, alguns caminhos para você olhar diferente para a hidratação. Alexandre, você comentou que de manhã, às vezes, o xixi de uma pessoa não pode estar amarelo. Que situação que é essa? É exatamente quem tem problemas renais graves. As pessoas que não têm uma excelente função renal podem ter o xixi clarinho, não porque ele bebe quantidade adequada de água, pode até ser que ele beba, mas se você de manhã, o primeiro xixi seu já é claro, ele já não tem tonalidade amarelada, talvez você já tenha alguma lesão no rim, talvez, não falei que você tem. Então, se você é essa pessoa, leve essa informação para o seu médico para que ele possa fazer um check-up na sua saúde e entender o que está ocorrendo, tá bom? É muito importante destacar isso, porque muitas vezes médicos falam, eu falo que é importante o xixi ficar clarinho ao longo do dia, essa pessoa já não tem o rim funcionando bem, o xixi dela o dia inteiro é claro e ela mal sabe que o rim dela já parou de funcionar, já está com problema. Então é muito grave essa situação do paciente com problema renal e xixi clarinho, e isso deve ser levado para o seu médico, deve ser direcionado por ele qual que é a forma de investigar e de tratar isso que você está vivenciando agora. E valorizando as perguntas, ontem eu fiz a caixinha do Story, como todos já conhecem, e aí me perguntaram aqui, paciente com câncer de próstata, pode comer castanha? Pode, não é proibido comer castanha. Castanha tem minerais importantes para a imunidade, ela tem gordura de boa qualidade. Não proíbo os meus pacientes que tiveram câncer de próstata a consumirem castanha, seja castanha do Pará, castanha do caju ou outras. Vamos ver outra questão aqui. Eu tenho algumas. Olha que interessante essa. Qual o melhor tipo de carboidrato para ser consumido? Eu não faço apelo para que as pessoas consumam carboidrato exatamente porque você naturalmente já consome ele. Eu faço a sugestão de que você possa consumir frutas, se você gostar, possa consumir tubérculos e raízes, que é a batata, cará, inhame e assim por diante, se você gostar, e arroz também, o feijão também tem carboidrato. Consumir alimentos de verdade. Tudo que eu estou falando para vocês são alimentos de verdade. Se você pensa em carboidrato, consuma alimento de verdade. Evite o consumo de açúcar, mas normalmente o paciente com câncer já tem medo de açúcar. E se for consumir açúcar, dê preferência para o orgânico, mas não faço apelo para que se consuma carboidratos simples, que são os famosos açúcares, tá bom? Então vamos avançar mais um pouquinho. Olha que interessante. Olá, vitamina D3, K7, MK7 aumenta risco de trombose? Sim, exatamente. Ontem eu fiz uma live sobre trombose e eu fico falando várias vezes que não se deve tomar suplemento sem a orientação de um profissional responsável. Porque no momento que você faz isso, o risco de trombose pode aumentar. Por isso é importante que o profissional que prescreveu o seu suplemento conheça exatamente como é a coagulação do seu sangue e os riscos de você formar trombose. A pessoa que não tem problema de trombose não vai formar por conta da vitamina K. Até uma paciente me perguntou ontem se ela poderia comer alimento A, B e C que tinha vitamina K, porque ela estava com medo de formar trombose. Eu falei assim, você não tem trombose, o médico não deu esse diagnóstico para você e hoje você não usa nenhum medicamento contra a trombose. Então você pode comer esse alimento e essa minha paciente poderia até, a princípio, tomar vitamina K, apesar de eu não ter prescrito, porque exatamente nutriente pela alimentação. Mas quem tem trombose, quem toma anticoagulante não deve tomar vitamina K, não deve tomar vitamina K7, porque pode aumentar o risco de morte dela. Por isso eu sempre tenho falado, as pessoas precisam aprender a se alimentar. Elas não sabem se alimentar e se entopem de suplementos. Tá bom? E aqui, deixa eu ver.
não pode comer açúcar de jeito nenhum quem teve câncer. Acabei de gravar essa informação, vai ficar gravado aqui, viu, Rosilda? Depois você dá uma olhadinha. Deixa eu ver outra pergunta aqui nova. Olha que bacana. Vamos lá, esse aqui é interessante. Qual a diferença do café solúvel 100% arábica ou do café extra forte 100% arábica? Ela não escreveu isso, quem está me lendo aqui, ela escreveu qual a diferença entre o café solúvel 100% arábica do café extra forte. Mas a gente tem que lembrar que o café extra forte que vocês estão consumindo no supermercado também é 100% arábica. A questão é que a maioria dos cafés solúveis são feitos com cafés também extra fortes ou tradicionais. Então, o problema não é ser solúvel ou ser em pó. O problema é a origem dele, que é de má qualidade, que é tradicional e extra forte, que é cheia de veneno. Eu não costumo falar isso, mas tem um monte de veneno também. E tem um monte de porcaria adicionada, galho, folha, terra e tudo aquilo que não presta, só não tem café ali dentro. Claro que tem, né? Quando você sente o aroma do café, é muito agradável. Quando você põe na boca, você vê, nossa, que horrível. O aroma não tem nada a ver com o sabor, exatamente porque tem muita porcaria adicionada. Então, evite esses cafés aí que são extra forte, tradicionais ou superiores ou prêmio, que também estão no mesmo balaio de porcarias. Deixa eu puxar aqui outra pergunta. Bom dia, paciente com CA neuroendócrino pode fazer reposição hormonal? Não, Eliane, não faça reposição hormonal, exceto se o seu oncologista carimbar falando que você deve fazer. Mas, de forma geral, câncer não se dá bem com hormônio e com reposição hormonal. Olha que interessante essa pergunta. Remédio letrozol é confiável? Extremamente confiável. O que não é confiável é comer soja, o que não é confiável é comer açafrão, o que não é confiável é comer linhaça, porque todos esses podem atrapalhar o seu tratamento, tá bom? Esse remédio é extremamente confiável. Claro, se prescrito pelo seu médico, né? Deixa eu ver aqui. Olha que interessante. Queria substituir o leite, mas não sei por qual. Pode me dar uma dica? Por que substituir o leite? Essa pergunta é a principal, né? Se você não gosta do leite, tudo bem. Mas o leite é um alimento que pode ser consumido, não é proibido para o paciente com câncer. E um dos focos que eu quero trazer para vocês é a questão que não adianta ficar tomando esses leites vegetais cheios de soja ou cheios de castanha. É melhor a pessoa comer a castanha e é melhor a pessoa ficar longe da soja. Então, se você, caso queira consumir leite, prefira leite de boa qualidade, aquele que vence em menos de 15 dias, né? Não é 15 dias exatamente, é menor o tempo. Eles ficam refrigerados, são em garrafinhas e saquinhos e são de boa qualidade, são de boa aceitação. Então, esse é um ponto importante. Eu vi outra pergunta aqui. No caso, o café arábica é bom? Depende. O café arábica extra forte e tradicional é horrível. Café arábica é a variedade do café. Existe o café Conilon, existem outras variedades de café. Assim como existe um cachorro chamado Pinscher, existe um cachorro chamado Dálmata. Os dois são cachorros, mas a gente tem uma variedade entre esses animais, são subespécies. No café também tem subespécie arábica, subespécie Conilon e assim por diante. Arábica não demonstra ter qualidade ou não. O que demonstra ter qualidade é se o café é gourmet ou especial. Isso sim demonstra qualidade, tá bom? Deixa eu ver outra questão. Bom dia, terminei tratamento para o câncer de colo de útero dia 15 de janeiro, que legal, fico muito feliz. Aguardando 8 semanas para repetir o exame, fiz quimio, radioterapia, braquiterapia, estou me alimentando muito, não sei. Teve a Noeli, colocou que ela está se alimentando muito, não sei o que, né? Estou me alimentando muito de frutas, está totalmente correto, você está inflamando o seu corpo e piorando o seu tratamento, não faça isso. Um dos principais focos para o tratamento do câncer é ser humano, ser onívoro, comer carne e vegetal. O ser humano fica se entupindo de vegetal, só vegetal não resolve a saúde, não melhora a imunidade, e isso é uma situação grave e perigosa. Manda uma mensagem para mim, Noélia. Bom dia,
pode me responder, gordura de porco? Posso. Provavelmente a pergunta é se pode consumir gordura de porco. Se você não for judia, muçulmana, que segue uma linha em relação ao consumo desses alimentos, que é proibido por questões religiosas, e se você não tem alergia, está tudo bem, você pode consumir, não é proibido. Aí, aqui, ó, Isa Boutique está aqui junto com a gente, a querida Dani. Então vamos lá, tem mais questões aqui. Olha que bacana. Dica para alimentação de diabetes glicada número tal. Não vou falar o valor. E faz quimioterapia. Já tirou os doces há tempos. Está na 5ª quimioterapia. A dica principal: aprenda a comer carne. Carne é um alimento extraordinário para o tratamento de pessoas com diabetes e de pessoas obesas. A gente já tem essa comprovação com evidências científicas fortes. Glicemia aumentada, a dieta precisa ter uma quantidade adequada de gordura e proteína. O ser humano faz isso? Não. Por isso, a hemoglobina estoura do jeito que está estourando. Eu tenho pacientes que estavam com diabetes durante o meu tratamento, pós a remissão do câncer, eles entraram em remissão junto comigo, eles estavam com hipertensão, ou seja, pressão alta, depois do câncer e fazendo o acompanhamento nutricional comigo, não estão mais com diabetes, não estão tomando glifage e outros hipoglicemiantes orais e não estão tomando remédio de pressão. Mas por que ele conseguiu isso? Porque ele teve humildade de segurar na minha mão e não ficar seguindo dicas de internet. Situação de saúde é algo grave. Muda a sua forma de pensar, pega na minha mão e anda junto comigo. Tá bom? Pode me responder, quem tem linfedema nas pernas corre risco de dar trombose? Se a pessoa for obesa ou excesso de peso, sim. Se ela não for, o linfedema em si não é o responsável pela trombose, tá bom? Então deixa eu ver mais outra questão aqui, essa última, para nós terminarmos. Só agradecer pelo conhecimento compartilhado e pedir que Deus abençoe a sua vida, amém, a sua também. Muito obrigado pelo carinho e abençoe também a vida de todos que estão aqui. Agradeço muito os votos aqui de bênção e carinho, que são sempre muito bem-vindos. Acredito em Deus, quem me acompanha aqui sabe disso. E vamos brindar esta manhã para que você tenha um dia mais saudável. Muito obrigado aqui no TikTok. Muito obrigado, que Deus te abençoe e tenha um abençoado dia. Amém. Acho que é a Fátima. Você também, Fátima. Obrigado pelo carinho, obrigado pelos votos. A Célia, obrigado por me responder. Doutor Alexander, eu que agradeço aqui a presença de vocês. Como eu sempre falo, a minha atenção para respostas são em perguntas na caixinha do Story e ao vivo. Eu não consigo mais hoje responder os comentários. É muito difícil eu conseguir dar uma resposta, por isso eu estimulo vocês a assistirem a live ao vivo, entrarem no meu grupo do WhatsApp e participarem desta live especial que é feita para vocês, para resolverem dores daquilo que vocês estão vivenciando, daquilo que vocês estão passando agora, tá bom? Então, obrigado aqui pela presença, pela atenção e a gente continua em contato aqui nas redes sociais. Um forte abraço.